Hoje vou falar-vos de como é que eu tenho organizado o meu portfólio de investimento financeiro para 2026. Isto corresponde à quarta temporada do meu podcast Mercados às Três, que é relacionado com os mercados financeiros, e esta nova temporada vai incidir na minha atividade como eToro Pro Investor e como é que eu organizo o meu portfólio. Só para vos dar aqui um bocadinho o contexto, eu fui polícia durante mais de 20 anos, até que o investimento imobiliário permitiu-me poder abandonar o meu trabalho. Entretanto, comecei a diversificar o meu dinheiro e isso permitiu-me entrar nos mercados financeiros, algo que gostei bastante, e acabei por entrar precisamente como Pro-Investor na eToro. E isto, o que é que significa? Significa que a eToro, que é uma corretora que eu sempre gostei bastante, tem uma forma que permite que, a partir de quantias muito pequenas, se possa copiar um portfólio inteiro. Isto de valores a partir de cerca dos $200, um pouco menos em euros. Isso permite que vocês possam copiar um portfólio inteiro de alguém que vocês veem precisamente como é que é esse portfólio, o que é que tem, qual é que foi a performance e qual é que são os ativos e, portanto, foi um passo muito interessante que a eToro deu. Vamos então ao portfólio para 2026. Tradicionalmente, o meu portfólio é sempre um portfólio mais defensivo e, portanto, neste ano, tendo em conta que nos últimos 3 anos as bolsas subiram mais do que 15% durante 3 anos consecutivos, o que só aconteceu 8 vezes desde 1926, eu entendi que esse portfólio deveria ser ainda um pouco mais defensivo. E sendo assim, para garantir que esse portfólio se torne mais defensivo, eu afastei-me um pouco mais das ações, ou seja, a percentagem que as ações vão ter no portfólio é de até 20%. Desta forma, obviamente, que a rentabilidade terá que ser assegurada por outras classes de ativos. E aí entra uma classe que eu acho que vai ter um comportamento, por um lado, defensivo, por outro lado, estável, que são as obrigações. As yields ou as taxas das obrigações estão ainda relativamente elevadas na Europa, mas um pouco acima nos Estados Unidos, e, portanto, isso vai permitir, sobretudo investindo em obrigações de curta duração, que o portfólio tenha uma rentabilidade estabilizada e crescente. Esta faixa do portfólio terá entre 20% e 60%. Depois, duas classes de ativos que não estão correlacionadas com as ações nem com as obrigações. Por um lado, as commodities, algo que está agora em alta, como por exemplo o ouro, a prata e vários outros tipos de metais, e o Forex, ou seja, o mercado cambial. E este mercado cambial tem, por um lado, uma correlação muito pequena com as ações, mas permite que se possa investir e minimizar os riscos e aproveitar algumas tendências que estarão em curso durante o ano 2026. E ambas estas duas categorias, Forex e Commodities, têm até 20%. Depois há uma outra categoria onde eu vou fazer hedging, por um lado, e por outro lado, aproveitar oportunidades de trading. Hedging é reduzir o risco, abrindo, por exemplo, posições curtas, ou seja, quando os mercados caem, dá ainda mais proteção. E aproveitando, às vezes, em termos técnicos, situações onde se vê que a curto prazo determinado ativo irá a um preço e com um risco muito apertado, vou utilizar esta categoria de hedging e oportunidades de trading, no fundo, para, num portfólio mais tradicional, tentar ter aqui um ganho de rentabilidade. Por fim, haverá uma outra classe, que é o dinheiro, em que terei sempre entre 10% a 40% para aproveitar precisamente as oscilações do mercado e poder aplicar esse dinheiro de forma efetiva. Trata-se, como disse, de um portfólio mais defensivo, trata-se de um portfólio que protege o capital e trata-se de um portfólio que visa produzir ganhos constantes e estáveis. Relembro que isto não se trata de uma recomendação de investimento, é apenas para efeitos de informação e efeitos didáticos, mas permite que possam perceber como é que um portfólio, sobretudo com estas características, é construído. É óbvio que para isso há um determinado cenário, que é um cenário que tem em conta várias premissas. Uma que eu referi inicialmente, o facto das bolsas terem subido bastante nos últimos tempos e as avaliações estarem caras. Um cenário geopolítico
que basta olhar à nossa volta e que vemos a complexidade que ele encerra. Depois, talvez aqui um exagero ou uma bolha relacionada com a inteligência artificial, que vimos já no início de 2026 haver uma rotação dessas ações, sem esquecer também as alterações no comércio global que a administração americana tem feito, não só ao nível da forma como o comércio é feito, como também situações de grande instabilidade à escala global, como por exemplo a situação na Venezuela. Temos também agora muito recentemente a questão do Irão e, portanto, é preciso, na minha opinião e na minha visão, ter cautela e é preciso agir de forma a proteger o nosso capital. Portanto, e despeço-me até ao próximo episódio, onde irei trazer novamente outro aspecto que esteja relacionado com a minha atividade como Pro Investor da eToro.